A Terra é um sistema fechado, como é toda estrela. Cada estrela vai gerar um sistema evolutivo. E o nosso Sol, que é a nossa estrela, gerou o sistema Terra, que é composto dos planetas que a gente tem, dos satélites, dos asteroides que a gente tem e também dos cometas. Isso tudo forma o nosso sistema. E cada sistema é fechado, nada entra, nada sai de um sistema. E as distâncias de um sistema para o outro são absurdamente grandes. E tanto é que a medida não é na dimensão que a gente usa normal, que são quilômetros, mas sim na dimensão de anos-luz. Então a distância entre as estrelas é fantasticamente, é enormemente gigantesca, não é? Para deixar isso bem claro. Então essa história de discos voadores vindo de outros sistemas não é realidade. Existe sim inteligências no nosso meio que coexistem desde meados da fase lemuriana. Eu estou falando desde que nós nos tornamos dioicos, a humanidade se tornou dioica, ou tendo sexo de dois tipos, né, macho e fêmea, porque nós éramos mais animais do que homens, em seres diferenciados. Eu estou falando de 280 bilhões de anos atrás. Então nós tivemos a queda do futuro no presente. E essa queda do futuro é uma queda consciencial, foram as consciências de Vênus, não esse Vênus planeta que a gente tem no sistema solar nosso, mas é de um sistema futuro, que ainda nem a gente vê, porque ele é futuro, e que foi resgatado para o passado, para adequar a evolução. E trouxeram toda uma evolução. São entidades espirituais, que a gente chama de anjos, e esses anjos assumem matéria e se transformam nas matérias físicas, como esses seres que se manifestam através de UFOs, através de OVNIs, através de discos voadores. Toda a história do ocultismo fala dos Vimanas. E os Vimanas nada mais são do que UFOs. Existem livros de mais de 5.000 anos, como Vimakrika Chostra, não é isso? E Samaragana Sutradhara, que falam exatamente dos Vimanas. Vimakrika Chostra quer dizer, Vimakrika quer dizer aeronáutica, Chostra é tratado de aeronáutica, escrito há 5.000 anos atrás. Fala de objetos voadores Vimanas, esféricos, tipo charuto, tipo achatado, tipo disco e tantos outros, dá todo o mecanismo, dá toda a funcionalidade, da dimensão e tudo mais. Então é o conhecimento que existe dentro da tradição iniciática e dentro de escrituras sagradas antigas, como a história da Índia, não é? Como o Mahabharata, que tem Maha é grande e Bharata é a Índia, a grande Índia. Então aquelas escrituras sagradas falam disso. Então veja como que 5.000 anos atrás a gente poderia falar de objetos voadores não identificados, não é isso? Então eles são muito antigos, só que eles pertencem a um sistema futuro chamado Vênus, para o qual nós iremos, quando acabar a Terra, o sistema Terra, a humanidade toda, com os reinos anteriores e os posteriores, ou seja, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, mais o angélico, os semideuses e deuses, tudo isso, nesses sistemas, vai ser engolido novamente para o Sol. Tudo saiu do Sol, tudo volta para o Sol. Depois esse Sol apaga, e quando ele acende, ele vai ser Vênus, que é o Vênus futuro. Então, este Sol, antes de ser esse Sol, ele era um Saturno antigo. Depois ele era aceso, apagou, aí virou o Sol propriamente antigo, que depois apagou e acendeu novamente como uma lua antiga, que apagou e agora acendeu como o sistema planetário que a gente tem agora. Tudo isso vai recolher, vai apagar e vai acender novamente e vai virar Vênus futuro. E é desse Vênus futuro que veio toda essa tecnologia angélica, todo esse conhecimento. Então não existem seres, né, de outras galáxias, de outras estrelas ou sistemas evolutivos aqui com a Terra. Tudo faz parte do contexto Terra, do Sol. E apenas o futuro Terra é que foi resgatado e trazido para o presente Terra. Isso na época dos dinossauros, há 280 milhões de anos atrás. E esses seres ainda que foram resgatados entram na dimensão etérica física. E eles são visíveis, são esses que estão atrás dos fenômenos UFOs. Então os UFOs existem, são uma realidade, e são uma realidade intraterrena, não são extraterrena. E pertencem a mundos que o ocultismo estuda com muita significância, com muita profundidade, que são os mundos de Badagas, que são os mundos onde existem essas naves, onde existem esses seres que projetam o nosso futuro, e o nosso futuro é
a projeção do mundo de Badagas. Então é uma dimensão que nós não entramos fisicamente. Não adianta fazer um buraco na terra que não vou achar Badagas. Badagas é uma dimensão espiritual por dentro da terra. Então, se nós entrarmos nessa dimensão de Badagas, que é uma dimensão etérica, não é física, é um outro etérico, e desse etérico, então, é que surgem esses seres heterofísicos. É por isso que a nave, ela surge do nada e aparece manifestada. É por isso que ela surge de dentro da água, é por isso que ela surge de dentro da terra, some na terra, some na água. Então, ela entra em outras dimensões. Ela faz-se presente e ausente, aparece e desaparece por suas vibrações através dos seus táttivas ou forças sutis da natureza. É uma tecnologia muito grande. E além então desses discos que vêm de Badagas, existem os discos de Duat, que é uma outra dimensão. Os arquivos do planeta estão todos em Duat. E depois, além de Duat, tem mais um arquivo chamado Agartha, uma outra dimensão que é de Agartha. Então, as dimensões de Agartha, as dimensões de Duat e as dimensões de Badagas representam exatamente os mundos intraterrenos associados aos fenômenos dos vistos voadores, aos UFOs e tudo mais. Isso que eu falo é arroz com feijão. Isso que eu falo é ensinamento singular. É o que se ensina no pré-primário, certo? Dentro de uma escola de iniciação. Isso está dentro de escrituras sagradas, isso está dentro de escritos de iniciação, de revelações de mestres e revelações de seres especiais. Então, se a gente olhar Krishna, se a gente olhar Buda, se a gente olhar Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico e tantos outros seres, eles não são humanos. Se a gente olhar Hitler, se a gente olhar Juscelino Kubitschek de Oliveira, se a gente olhar Getúlio, se a gente olhar Churchill, se a gente olhar Eisenhower, se a gente olhar Hirohito, eles não pertencem à classe humana, eles não são humanos. E muitos gênios que surgiram na humanidade também não são humanos, como Galileu Copérnico. Se olhar a mãe de Galileu, o pai de Galileu, eles eram mais burros do que jumento e do que anta. Então, como é que geneticamente, sem cultura, um povo atrasado, puderam ter esses gênios manifestados? Mas, então, na realidade, não são dessa dimensão, mas são da dimensão de Badagas. São seres mistos, são seres híbridos, miscigenados de homens de Badagas com mulheres terrenas, de mulheres de Badagas com homens terrenos. E esses filhos especiais, eles conseguem, então, como híbridos, viverem em comunhão com a humanidade, apesar das suas deficiências e limitações. Não é isso? Então, nós tivemos muitos seres assim. O nosso Getúlio foi um ser assim. O nosso Adhemar de Barros foi um ser assim. O nosso Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um ser assim. E muitos outros que estão vivos também são no contexto evolutivo. Somente que os que estão vivos nós não falamos, porque isso pode atrapalhar em muito a digna missão que cada um deles está empenhado. Não é? Muito obrigado pela sua participação.